Shalom pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Café com Celeste. Que Deus abençoe seu dia, Deus abençoe nossa semana. Jesus pergunta: o que você tem na mão? O que você tem nas mãos? A palavra de hoje está lá em Êxodo 4, versículo de 1 a 5. Prepara sua Bíblia que vamos ler juntos. Seja muito bem-vindo a esse canal. Se você ainda não é inscrito, faça parte deste ministério, ajude esse ministério a atingir mais vidas, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, sem esquecer de dar sua curtida no vídeo para que o YouTube possa mostrar. Compartilha com pelo menos 10 pessoas, chama eles para assistir essa palavra e tomar posse daquilo que Deus quer entregar para você. Esse ensinamento de hoje que o Espírito Santo me deu para compartilhar com você, que o sangue de Jesus nos cubre, que nos revestimos com a armadura de Efésios 6, declarando o sangue de Jesus sobre minha família, meus pertences, objetos eletrodomésticos, sangue de Jesus sobre meus filhos e minhas netinhas, sobre minha nora, meus pais, meus irmãos, meu sobrinho, minha cunhada, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por mais um dia na tua presença. Hoje eu gostaria de convidar você a refletir sobre uma pergunta que Deus continua fazendo aos seus filhos. Não é uma pergunta sobre aquilo que você perdeu, ouça bem, não é sobre aquilo que lhe falta e não é sobre aquilo que os outros possuem. É uma pergunta simples, mas profundamente transformadora. Então, preste atenção, fica comigo até o final, que tenho várias lições para entregar a você hoje nas mãos. O que você tem nas mãos? Você sabe o que tem nas mãos? Responde no comentário. Moisés, ele olhou para sua mão e viu apenas uma vara de pastor. Sabe, lá no Monte Sinai, no meio do sarça ardente, ele olhou somente para aquela vara de pastor que ele tinha, o cajado, né, que ele tinha na mão. Era um objeto comum, sem valor aparente, mas Deus viu muito mais do que uma vara na mão de Moisés. Deus viu um instrumento que seria usado para abrir o mar, desafiar Faraó, realizar sinais e conduzir uma nação inteira. Quantas vozes fazemos como Moisés? Irmãos, olhamos para os nossos dons e pensamos que são pequenos. Olhamos para a nossa história e pensamos que ela não tem importância. E olhamos para aquilo que Deus já nos entregou e acreditamos que nunca será suficiente. Mas Deus não começa a obra perguntando o que nos falta. Ele começa usando aquilo que já colocou em nossas mãos. Talvez hoje você tenha apenas uma oração, talvez tenha apenas um pequeno talento, talvez você tenha apenas uma palavra de fé. Gente, eu só tinha fé. Olha só quantos milagres Deus já fez na minha vida. Talvez você tenha apenas disposição para servir ao Senhor. Eu também tinha isso. Irmãos, nas mãos de Deus, o pouco deixa de ser pouco. Quando nós entregamos a Ele aquilo que somos e aquilo que temos, Deus transforma o comum em extraordinário. Pegou a chave? Pessoal, Êxodo 4, de 1 a 5. Então respondeu Moisés: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor lhe perguntou: que é isso que tens nas mãos? Ele respondeu: uma vara. Então lhe disse: lança-a na terra. E ele lançou na terra. E ela se tornou em serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em vara na sua mão. Pessoal, para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, te apareceu. Oh, glória! Incrível, irmãos. Olha só. Essa pergunta, o que é isso que tem nas mãos? Ela foi dirigida a Moisés há milhares de anos, mas ela continua ecoando
até hoje. Porque Deus não começa olhando para aquilo que nos falta. Ele começa olhando para aquilo que já colocou em nossas mãos. Muitas vezes passamos a vida dizendo: se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse mais estudos, se eu tivesse mais saúde, se eu tivesse mais jovem e se eu tivesse mais oportunidades. Mas Deus interrompe todas essas desculpas com uma única pergunta: o que você tem nas mãos? Você está me ouvindo? O que você tem nas mãos? Irmãos, Moisés estava diante da sarça ardente. Depois de 40 anos vivendo como pastor no deserto, Deus o chamou para libertar Israel da escravidão no Egito. Mas Moisés começou a apresentar desculpas. Disse que ninguém acreditaria nele, disse que não sabia falar, sentia-se incapaz, inseguro, pequeno. Foi então que Deus não respondeu às desculpas. Ele fez uma pergunta: que é isso que tens nas mãos? Moisés responde: uma vara só. Gente, ele tinha uma vara só. Era apenas um instrumento do seu trabalho diário. E você deve ter até uma caneta na mão. Dá para escrever muita coisa. Irmãos, uma simples vara de pastor, nada de extraordinário. Mas Deus enxergava naquela vara um instrumento que ainda seria usado para manifestar o seu poder. Deus me deu uma caneta. E com essa caneta, eu escrevi praticamente um livro inteiro que ainda não foi publicado, mas já vai ser brevemente o milagre de uma vida. Deus me deu uma caneta com que eu escrevo os meus devocionais nos meus inúmeros cadernos que eu tenho em casa. E hoje esses devocionais com que eu escrevi com essas canetas estão se transformando. Café com Celeste, oração da manhã, estudo bíblico. Irmãos, olha só, aquela mesma vara pisaria sobre o chão do Egito. Aquela mesma vara seria levantada diante do Mar Vermelho. E aquela mesma vara tocaria a rocha de onde sairia água. Seria um símbolo de autoridade que Deus havia confiado ao seu servo. O que era comum tornou-se extraordinário quando foi entregue nas mãos do Senhor. Pegou a chave? Agora eu te pergunto de novo: o que você tem nas mãos? Ensino número 1. Deus começa com aquilo que você já possui. Nós costumamos olhar para aquilo que ainda não temos, mas Deus olha para aquilo que já nos entregou. Moisés via apenas uma vara, Davi via apenas uma funda, e o menino da multiplicação via apenas 5 pães e 2 peixinhos, pessoal. Lembra da viúva de Sarepta? Ela via apenas um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite na botija. A viúva do profeta via apenas uma botija de azeite. Mas Deus começou o milagre exatamente a partir daquilo que já existia. O Senhor não despreza os pequenos começos. Ele me entregou um caderno e uma caneta nas mãos e a minha fé. Você está pegando a chave? Segundo o ensinamento, aquilo que é comum nas suas mãos torna-se extraordinário nas mãos de Deus. Hoje eu estou atingindo muitas vidas. Eu não sou conhecida no YouTube, não sou conhecida que nem os pastores, como é que se diz em português? Celebre em francês. Mas, gente, eu sei que eu estou atingindo vida. Eu, Celeste, se hoje eu salvo uma alma, eu sei que existe festa no céu. Então eu não preciso de milhões de views para fazer aquilo que Deus está me mandando fazer. Se eu atingisse uma vida hoje com essa palavra, o meu dia já está feito. Irmãos, um caderno e uma caneta. E hoje ele entregou-me um telefone para poder gravar essa mensagem para você. Não tenho um computador de primeira mão, não tenho microfones de primeira mão como tem pastores, não tenho pessoas para me ajudar com meu canal para subir. E às vezes ninguém compartilha meu vídeo, nem minha família, nem meus amigos.
e nem as mulheres valorosas que tá no meu grupo. Mas eu não me importo com isso, porque eu sei, Deus me entregou algo nas minhas mãos e eu estou fazendo a minha parte. Aquilo que Deus me deu, eu estou usando. E agora é com você que está me assistindo. Faça a tua parte. O que você tem nas mãos pode ser esse simples vídeo que Deus colocou nas tuas mãos hoje de manhã. Se você compartilhar com uma pessoa, você já está fazendo a obra, porque você já está alcançando os vidas. É só isso. Irmãos, aquilo que é comum nas suas mãos torna-se extraordinário nas mãos de Deus. A vara não possuía poder. Quem tinha poder era Deus. O talento não muda a vida sozinho. Quem transforma vidas é Deus. E a nossa voz não convence corações. Quem convence é o Espírito Santo. Os nossos recursos são limitados, mas quando são colocados nas mãos do Senhor, tornam-se suficientes para cumprir o propósito dele. Nunca subestime aquilo que Deus lhe confiou. Terceiro ensinamento: Deus não usa apenas objetos, Ele usa vidas disponíveis. O verdadeiro milagre não aconteceu na vara, aconteceu no coração de Moisés. Antes de Deus transformar a história de Israel, Ele precisou transformar a maneira como Moisés enxergava a si mesmo. Muitas vezes Deus não precisa mudar primeiro as circunstâncias. Ele precisa mudar primeiro a nossa disposição para obedecer. O Senhor continua procurando pessoas que digam: Senhor, aqui estão as minhas mãos, usa-me. Aleluia. Quarto ensinamento: o propósito é maior do que a nossa capacidade. Se dependesse apenas da capacidade de Moisés, Israel continuaria escravo. Mas Deus nunca chamou Moisés por causa da sua força. Chamou por causa da sua própria presença. E por isso que Deus declarou: eu serei contigo. Declara no comentário: Deus será comigo. Deus será comigo. Eu serei contigo. Essa continua sendo a maior promessa para nós. Não caminhamos sozinhos. O que Deus chama também capacita. O que Deus envia também fortalece. E o que Deus entrega a missão também sustenta durante o caminho. Amém? Aplicação para a sua vida. O que Deus colocou hoje nas suas mãos. Pessoal, faça essa pergunta. O que tenho nas mãos? Talvez seja a sua família para cuidar. Talvez seja um ministério para servir, como Deus me deu esse ministério. Talvez seja uma profissão para exercer com honestidade. Uma palavra para compartilhar, como eu estou fazendo hoje. Uma pessoa para encorajar, como eu faço todos os dias. Um dom que ainda está escondido, Deus revela. Não espere ter mais para começar. Comece com aquilo que Deus já lhe confiou. Com aquilo que você tem nas mãos. A fidelidade no pouco prepara o caminho para responsabilidades maiores. Amém? Zacarias 4:10 fala: porque quem despreza o dia dos humildes começos, é uma pergunta, né, que ele faz. Quem despreza o dia dos humildes começos? 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E se você vai em Filipenses 4:3, a palavra fala: tudo posso naquele que me fortalece. E esse versículo me sustentou todos os dias durante toda a luta contra a enfermidade. Todas as minhas cirurgias e hospitalizações, já estou em 19 cirurgias. Em setembro passarei por número 20 de cirurgia, será um vascular, mas eu estou de pé. Toda a parte do meu corpo já foi tocada. E agora vai ser as minhas veias. Mas eu não temo, porque Deus esteve comigo desde o primeiro dia. E como eu já entreguei tudo nas suas mãos, agora eu não tenho que me preocupar, porque essa luta já não é minha mais. Entendeu? 1 Pedro 4:10, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus. Você acha que eu estou fazendo o que nesse momento? Pega esse gole comigo. Gole da Celeste.
Pare de olhar apenas para aquilo que ainda lhe falta. Pare e olhe para aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Quando entregamos ao Senhor o pouco que temos, Ele realiza o muito que jamais conseguiríamos fazer sozinhos. A pergunta de Deus continua e quando hoje? O que é isso que tens na mão? Talvez a resposta seja simples, mas nas mãos do Senhor, essa simplicidade pode transformar uma vida, uma família, uma igreja e até uma geração. Pegou a chave? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais esse dia. Muito obrigado por essa palavra que o Senhor me entregou nessa manhã, baseada em Êxodo 4, de 1 a 5. Pai amado, Pai santo, Pai poderoso, meu Deus grandão. Nessa manhã nos colocamos diante da Tua presença, já estamos cobertos com Teu sangue, revestida de armaduras, Efésios 6, de toda a minha família e parentela, tudo que eu tenho, tudo que eles têm, estão debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Proíbo qualquer retaliação maligna contra a minha vida, minha família ou minha casa. Em nome de Jesus, que Teus anjos se acampem ao redor da minha família, de toda a minha parentela, minha geração, minha futura geração, sejam protegidos pelo Senhor e pelos Seus anjos, blindando a nossa vida, a nossa mente, nosso coração, nosso consciente, subconsciente, inconsciente. Pai, peço perdão pelos meus pecados, seja de pensamento, seja de ação, seja de omissão, Pai. Nesta manhã, Senhor, eu quero Te agradecer pelo dom da vida, pelo ar que eu respiro. Obrigado porque mais uma vez o Senhor nos despertou e nos concedeu um novo dia. Antes mesmo que os nossos pés tocassem o chão, o Senhor já havia preparado a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu cuidado para nós. Recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque somente Tu és digno. Pai, hoje meditamos na Tua palavra e ouvimos a pergunta que o Senhor fez para Moisés: o que é isso que tens na mão? Sabemos que essa pergunta também é dirigida a nós. Muitas vezes passamos tanto tempo olhando para aquilo que nos falta que nos esquecemos de agradecer por aquilo que o Senhor já colocou em nossas mãos. Pai querido, perdoa-nos pelas vezes em que reclamamos mais do que agradecemos. Perdoa-nos pelas vezes em que desprezamos os pequenos começos. Perdoa-nos pelas vezes em que olhamos para os dons dos outros e deixamos de valorizar os dons que o Senhor confiou a nós. Pai, ensina-nos a enxergar a nossa vida com Teus olhos. Ajuda-nos a reconhecer que nada do Senhor, nada do que o Senhor nos deu é pequeno quando está nas Tuas mãos. Assim como aquela simples vara se tornou instrumento para manifestar o Teu poder, transforma também aquilo que hoje parece comum na nossa vida. Transforma a nossa casa em um lugar onde o Teu nome seja glorificado. Transforma a nossa profissão em um campo missionário. Transforma nossas palavras em instrumentos de encorajamento. Transforma nossos dons em bênção para outras pessoas. Transforma nossas experiências em testemunhos vivos da Tua fidelidade. Pai, muitas vezes nos sentimos como Moisés, inseguros, com medo, achando que não somos capazes, pensando que outras pessoas fariam melhor. Mas hoje queremos abandonar toda comparação e confiar na Tua escolha. Senhor, se o Senhor nos chamou, também nos capacita. Se o Senhor nos enviou, também caminhará conosco. Que nunca nos esqueçamos do que o nosso valor não está naquilo que possuímos, mas na presença do Deus que vai na frente. Pai querido, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti os nossos filhos, nossos netos, colocamos diante de Ti, Senhor, toda a nossa família. Obrigado pelos filhos que eu tenho, que o Senhor me confiou. Guarda cada um deles, protege-os de todo o mal, livra-os dos más influências e também minhas netinhas, meus irmãos, meu sobrinho. Pai querido, dá-lhes sabedoria para fazer escolhas que honrem o Teu nome, que eles descubram desde cedo os dons, os talentos que recebam de Ti e os usem para servir ao Teu reino. Abençoa também todos os netos e filhos no mundo, todos meus sobrinhos, que todos cresçam firmados na Tua palavra, que sejam jovens e adultos que
Amem a verdade, pratiquem a justiça, vivam para glorificar a Cristo. Pai, visita cada família representada nessa oração. Onde houver desânimo, derrama esperança. Onde houver conflitos, derrama reconciliação. Onde houver escassez, também manifesta a tua provisão. E onde houver enfermidade, manifesta o teu poder restaurador. Senhor, se há medo, fortalece a fé. Nós colocamos diante de Ti também aqueles que estão enfermos. Senhor, nós colocamos todos que estão nos hospitais, que aguardam exames, tratamentos, cirurgias. Consola quem recebeu notícias difíceis e renova as forças daqueles que convivem diariamente com uma dor crônica. Eu sei o que é isso, Pai. Que a Tua vontade perfeita se cumpra em cada vida. E que nunca lhes falte a certeza da Tua presença, assim como nunca me faltou. Pai, ajuda-nos a sermos fiéis naquilo que o Senhor já nos entregou, que nunca desprezamos o pouco, que nunca escondamos os nossos talentos por medo ou insegurança, ou porque não sabemos falar. Pai, o meu português não é perfeito, mas eu não estou aqui para dar aulas de português, nem de crioulo, nem de francês. Eu estou aqui para entregar a Tua palavra. Jesus falou, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Que nunca deixemos de servir por acharmos que somos insuficientes. Faz-nos lembrar que a obra é Tua, nós somos apenas instrumentos. Colocamos este novo dia nas Tuas mãos, dirige nossos passos, guarda nossa entrada, nossa saída, também entrada e saída de cada membro da minha família, guarda nossa mente, livra-nos do mal, abre portas que estejam de acordo com a Tua vontade, fecha aqueles que possam nos afastar do Teu propósito, que o Teu Espírito Santo nos conduza em cada decisão e que ao final deste dia possamos olhar para trás e reconhecer que o Senhor esteve conosco em cada momento. Nós Te entregamos as nossas mãos. Usa-as para abençoar, usa-as para servir, usa-as para levantar quem caiu, usa-as para semear amor, paz e esperança, porque tudo que colocamos nas Tuas mãos ganha um propósito eterno. Oramos confiando não na nossa capacidade, mas na Tua fidelidade, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Talvez você ache que tem pouco, mas quando esse pouco é entregue a Deus, torna-se exatamente o suficiente para cumprir o propósito que Ele preparou para a sua vida. Então, a pergunta continua sendo: o que você tem nas mãos? Compartilhe esse vídeo, não deixe de se inscrever nesse canal, ajuda esse ministério a crescer. Semeia para colher muito mais. Que Deus te abençoe grandemente e poderosamente.